dia, boa tarde, boa noite, você que tá aqui no canal do papai. Eu me chamo Brenda e disse que ia fazer parte de alguns vídeos do papai, por isso eu tô aqui. Um beijo pra vocês, tá? E ela voltou, pessoal. Minha filhinha Brenda. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Brincadeiras à parte. Quero falar com você, pastor, diretamente a você, obreiro, você que ensina nos altares da Universal, e você que diz, pelo menos, que leva a palavra de Deus a sério. Você diz que é um homem de Deus, se intitula um obreiro de Deus, um homem de Deus, um homem que dá testemunho do Senhor Jesus, porém não prega o Senhor Jesus. Não prega o Senhor Jesus. Aí é que está o erro, pastor, obreiro. E eu digo isso não para os obreiros que estão despertos, as obreiras que estão despertas, os pastores que estão despertos, mas para os pastrouxas que ainda ficam, pastrouxas, essa é que é a palavra certa, e obeiros que ainda estão dentro dessa obra, né? Obeiros. Porque por mais que a gente fale a verdade, você não entende. Como você diz que prega Cristo, diz que Cristo está voltando, diz que o Senhor Jesus é a fonte da água da vida, diz que o Senhor Jesus é isso e aquilo, se você cai na armadilha de pregar uma vida de Abraão, de Isaac e Jacó. Como você, obreiro, pastor, fala de coisas que não entende. Fala de coisas que não entende ou se finge não entender. Você já imaginou? Nós estamos aqui no livro de Gálatas 4:24. Olha só. 4:24. Vamos começar do 22, né? Para ficar mais alicerçado. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Pessoal, isso aqui é muito sério. Abraão teve 2 filhos, Abraão não soube esperar a promessa do Senhor na vida dele. Ele estava angustiado porque não tinha um herdeiro, ele não tinha com quem deixar sua riqueza e mais preocupado com a sua posteridade. Uma preocupação que muitos têm quanto a isso, de deixar uma semente para esse mundo, né? Então ele questionou com Deus, olha, como é que eu vou ter tudo isso se o meu único herdeiro é Damasceno Eliezer, meu criado, né? Então, Agar teve a chance, né? Porque Sara permitiu que Abraão se deitasse com Agar e tivesse um filho. Porém, olha só, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, o da mulher escrava, Agar no caso, e o da livre, que era sua legítima esposa, a Sara. Mas porque um descuido dos dois, uma pressa dos dois, uma falta de paciência dos dois, gerou uma coisa terrível. E olha só, mas o da escrava nasceu segundo a carne. O que é que acontece? Segundo a carne aqui está dizendo, naquele tempo, que ele nasceu segundo o desejo de sexo, o desejo do homem, o desejo de ter uma posteridade o mais rápido possível. Nasceu segundo o desejo da carne de Abraão, né? E de Sara também, e permitiu que Abraão se deitasse com a sua serva. Porém, o da livre mediante a promessa. O da livre era a senhora de Sara, a senhora de Agar, que era Sara, esposa legítima e de Abraão, mãe legítima do sucessor de Abraão, que era Isaac. Então aqui nós podemos ver já 2 coisas. Pastor, o que é que você está gerando? O que é que você está gerando, pastor? Você foi ensinado a deixar de procriar, de ter seu filho, ter seu sonho realizado, ser chamado de pai. Você esposa, ser chamada de mãe, não é isso? Então o que é que acontece? Esse desejo lhe foi tirado pela carne.
Ele foi tirado por um falso profeta que manuseou bem a palavra de Deus, manipulou você mediante a palavra que você não conhece. Você diz que prega, mas não conhece. Novamente, o povo sofre por falta de conhecimento. Então veja bem aqui, ó. Então você passou a gerar filho da carne. Você passou a gerar filhos da carne. Você não gera um filho espiritual. Você não gera nem seu próprio filho da sua carne, seu herdeiro, sua posteridade. Porque nesse caso de Abraão, o filho da carne significa filho que era Ismael, filho da carne, do desejo do sexo carnal. E não o filho da promessa que era o filho de Sara. O filho a qual Jesus, o próprio Deus, através do anjo, prometeu que teria. Né? Então, o que nós podemos tirar disso? Hoje, você prega, né, o fato de você andar em espírito, só que andar em espírito que você prega é uma ilusão, porque você não atenta para as coisas do espírito. Uma coisa séria que você não atentou foi isso aqui, ó. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Você está sendo um filho gerado segundo a carne. A carne de Edir Macedo, o desejo de ganância de Edir Macedo. Você foi gerado devido a um desejo de crescimento, sabe, estrondoso, não por pregar o evangelho e salvar almas. Você foi criado como filho carnal de carne, de falso profeta. E assim você, como foi criado da carne, do desejo de um falso profeta, você está criando outros filhos também que são chamados prosélitos. E uma vez criados, você os faz pior do que você próprio. Sendo que isso você não enxerga. Você é filho da carne gerado por Edir Macedo. E filho da carne, você gera outro filho da carne. Com os mesmos conhecimentos, não da palavra de Deus, mas com os conhecimentos de Edir Macedo, você gera outro filho. E outro, e outro, e outro, e outro, outro que vai cair numa perdição. Rodeando o mundo, países, aí pregando a mesma asneira de sempre. Então, olha só. O da livre nasceu mediante a promessa. Qual a promessa que você tem, pastor? Porque você foi gerado da carne, das palavras de um falso profeta chamado Edir Macedo. Você não foi gerado filho da promessa. O filho da qual, lá em profeta Joel, disse que no final dos tempos derramaria sobre toda a carne do Espírito Santo. E eu não vejo esse Espírito Santo sendo derramado em você, pastor, obreiro, porque você não prega Cristo. Você não prega as boas novas de Cristo, você não prega o Evangelho de Cristo, você não prega o arrependimento de Cristo, o amor ao próximo, você não prega o que Cristo veio deixar para nós na nova aliança. Porém, você se agarra a uma velha aliança, cuja qual já é uma sombra do passado e era um prelúdio para a vinda de Cristo. Então, você é um filho da carne gerado de Edir Macedo. Você não é um filho gerado da promessa, daquela promessa que em Isaías tem várias vezes em Isaías, no livro de Atos, no livro do profeta Joel, que Jesus derramaria, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, né? E eles profetizariam sobre Cristo, a vida de Cristo, sonhariam com o tempo que estavam andando com Cristo, eles não se cansavam de ter uma vida com Cristo. Está entendendo? É isso nesse sentido que esse livro fala. E olha só, porque da escrava, mediante a promessa, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Olha só, a Bíblia deixando bem clara no livro da Nova Aliança que, e aqui é Nova Aliança, pelo apóstolo Paulo. Aqui é a aliança, não é Mateus, Marcos, Lucas, que ainda são o Antigo Testamento no qual Jesus estava vivo. Então, nós temos que ver aqui, essas duas mulheres são alegorias, né? São conjecturas, são como se fosse uma comparação, né? São alegorias porque estas duas mulheres são porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. E aí, pastor? Já que você é um filho de Deus, gerado espiritualmente, como que você
prega uma coisa que não é de Cristo. Se você tem realmente o Espírito de Deus e você é um nascido da promessa, você tem realmente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, você tem que pregar a verdade que está na palavra de Deus, e isso aqui é a verdade. Agar remete para o Monte Sinai. Agar, filho da escrava, remete à escravidão. É a palavra de Deus que está dizendo. Uma palavra que você diz que prega e não entende. É como Nicodemos. É pastor, é príncipe entre os judeus e não entende o que Jesus fala. Eu digo para você, você é pastor, tem título, se gaba tanto de seu regional e não sabe, não entende a palavra de Deus. Então olha só. São duas alianças, essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Um monte que você prega, que de Macedo nunca foi, que você nunca vai, porque você não tem autoridade de entrar lá. Lá, na realidade, esse monte, hoje em dia, ele pertence à área do filho da carne. Esse Monte Sinai, ele remete à carne, remete a Agar. E quem toma conta desse local lá hoje são os filhos de Agar. Os filhos de Abraão com Agar. Naturalmente descendentes por sangue, mas são filhos da escravidão. Remete a Agar. Filhos da escravidão. Filhos de uma escravidão sem fim. Escravidão sem fim. O dono desse monte é Agar. É Ismael, filho da escravidão. Tá certo? Fica na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Olha só, corresponde a Jerusalém atual que vive em cativeiro. Cativeiro porque Jerusalém é a capital do judaísmo, né? Era a capital, se eu não me engano, a capital do judaísmo, né? E anseia por um novo líder mundial, que vai ser o anticristo. Porque o Senhor Jesus veio e eles o negaram. São judeus de linhagem pura e judeus negaram a Cristo. Eles negaram o Senhor Jesus. Eles não quiseram nada com ele. Então, olha só, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha só, escravidão não de um Senhor Jesus, não por estarem livres em Cristo, mas por estar preso a dogmas, estarem presas a coisas ruins, estarem presas a esperarem um novo líder mundial como o anticristo. O anticristo lá no qual o terceiro templo está previsto para ser erguido. Tá certo, pessoal? Olha só, diz que é a atual Jerusalém, Monte Sinai. Corresponde à atual Jerusalém, né? Judeus que fazem sacrifício, que querem, remete a alguma coisa. Eu pergunto a você, pastor, obreiro, com que cara você responde ao teu filho? Pai, mas eu não fazia sacrifício para o Monte Sinai. O bispo Macedo apareceu no vídeo aí dizendo que não sabia, que não sei o que espécie de líder é esse homem? Quem é esse homem na realidade? Que cobra tanta santidade nossa? Os pastores cobram santidade, que a gente não pode dar nem um deslize que é constatado como se fosse do diabo. E eles podem fazer tudo. Olha só. Na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás as luz, exulta e clama, porque tu não estás de parto, porque são mais numerosos os teus filhos, porque são mais numerosos os teus filhos, tu não estás de parto, porque são mais numerosos os teus filhos, né? Olha só. E nisso você vê como são as coisas. E são mais numerosos os seus filhos, né? A Jerusalém lá de cima, a Jerusalém real, né? Jesus vem nos buscar e nós faremos parte dessa nova Jerusalém. Portanto, obreiro,
pastor, acorda. Esse Monte Sinai que você pregou e fez tanta vista grossa para pregar, achando que estava pregando Jesus, achando que estava pregando mudança de vida, achando que estava pregando coisas boas, não são coisas boas. É escravidão, é ignorância, é intolerância, é erro, é fake news. Essa fé que você prega é fake news. Essa fé que você professa não é de Cristo. Esse evangelho que você prega, nem nova aliança, nem velha aliança. E ainda me arrisco até dizer, nem a velha aliança você prega. Porque você traz um contexto totalmente errado do que é a antiga aliança. A antiga aliança, ela girava bem perfeitinha no seu eixo quando valia. E você inventa coisas para sobressair na pregação do teu altar. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo, tá? Fica aqui esse vídeo. Cadê? Deixa eu ver. Não tá aqui. Cachorrinha foi embora. Minha petzinha foi embora. Ah, tá ali, ó. Pessoal, é sempre um prazer estar com vocês aqui, tá? No canal. É sempre um prazer poder trazer uma palavra de Deus para você. E pastor pensa, que palavra que eu estou pregando? Que exemplo que eu estou dando? Obreiro, o que é que eu estou ensinando meu filho a fazer? Ensina a criança no caminho que se deve andar e quando estiver grande, adulta, não se desviará dele. Mas o caminho que você está ensinando é o caminho da escravidão, de um monte que remete à escravidão, ou de uma pregação de uma Nova Jerusalém que remete à glória de Cristo? Tá bom? Fica com Deus, pessoal. Canal Realidade Você, tamo junto.